Há coisas que ninguém vê, coisas que acontecem quando a casa está escura, quando o mundo está dormindo, quando ninguém está aplaudindo. É nesse lugar invisível onde as pessoas realmente fortes se tornam quem são. Não é no palco, não é na vitória, não é no momento glorificado. É no silêncio, no choque interno entre quem você foi e quem você precisa se tornar. É ali onde as respostas aparecem, onde a verdade ecoa sem ruído, onde a mente revela aquilo que você tem evitado. A neurociência confirma. Quando o mundo cala, o cérebro finalmente fala. Ele reorganiza, reconfigura, reconstrói. É no silêncio e somente nele que a fortaleza interna toma forma. Não existe força verdadeira construída ao redor de aplausos. Existe força construída ao redor de escolhas. Escolhas que ninguém vai celebrar. Escolhas que ninguém vai postar. Escolhas que muitas vezes ninguém nunca saberá que você fez. Mas o cérebro sabe, a mente sabe, a alma sabe. E é essa somatória silenciosa que molda gigantes. Pessoas fortes não anunciam seus movimentos. Elas os fazem. Elas não imploram reconhecimento. Elas entregam resultados. Elas não contam seus planos. Elas constroem futuro no escuro e aparecem à luz apenas quando o inevitável já foi criado. Porque a força real não nasce do barulho, nasce da profundidade. E você talvez não perceba, mas cada momento de silêncio que você enfrenta é uma oportunidade para se tornar mais forte, mais consciente, mais resiliente. É no silêncio que você descobre suas fraquezas. E é no silêncio que você aprende a vencê-las. É ali onde você encontra a raiz dos seus medos, mas também onde encontra o antídoto. Não há distração, não há fuga. Só existe você e aquilo que você realmente é. E é nesse encontro que a transformação começa. A mentalidade que faz uma pessoa forte não nasce pronta. Ela é moldada como o aço em temperatura extrema e ninguém vê o processo, porque ele acontece dentro da sua cabeça, onde nenhuma câmera alcança. O cérebro humano é um sistema de adaptação constante. Ele se reconstrói de acordo com as experiências que você aceita enfrentar. Pessoas fracas procuram ruído para se distrair. Pessoas fortes procuram silêncios para se entender, porque se compreender é o maior ato de coragem. E quando você começa a se entender, algo extraordinário emerge. Clareza. Uma clareza quase brutal. De repente, você percebe quem você era, percebe quem você está se tornando e entende que existe uma distância entre esses dois pontos. Uma distância que só pode ser percorrida com disciplina. Você para de buscar aprovação, para de buscar atalhos, para de buscar desculpas. A clareza transforma suas escolhas, suas prioridades, sua energia. A clareza é o farol, a disciplina é o motor, e as duas só nascem quando você se permite ouvir o próprio silêncio. Nesse silêncio, você cria visão. E visão não é sonho, é direção. Sonhos, você imagina. Visão, você constrói. Sonhos dependem de sorte. Visão depende de estratégia. Pessoas fortes sabem disso. Elas veem antes de existir. Elas planejam antes de anunciar. Elas trabalham muito antes de revelar, porque elas entendem a lógica da realidade. Aquilo que você cultiva em silêncio floresce em impacto. E é nesse mesmo silêncio que nasce o propósito. Não o propósito romântico que você lê em frases prontas, mas o propósito visceral. Aquele que cola em você porque faz sentido no seu corpo inteiro. Propósito é o que mantém você de pé quando nada mais faz sentido. É o que organiza o caos.
Ele ativa circuitos do cérebro ligados à motivação profunda, ao comprometimento instintivo. Ele transforma disciplina em destino. Mas propósito sem ação é ilusão, e ação sem consistência é movimento inútil. As pessoas fortes entendem que a força não está em fazer muito, está em fazer sempre. Elas abraçam o desconforto, aceitam falhar rápido, aprendem depressa, ajustam constantemente. Elas não esperam motivação, elas criam momentum, porque sabem que o cérebro humano se acostuma ao que se repete. Repetição é identidade, e identidade molda destino. A neurociência comprova: quanto mais você repete uma ação alinhada ao que deseja se tornar, mais seu cérebro constrói caminhos automáticos que sustentam o comportamento. Pessoas fortes usam isso como arma. Elas transformam disciplina em hábito, hábito em padrão, padrão em caráter e o caráter em resultados inevitáveis. E quando tudo dá errado, porque inevitavelmente vai dar, elas não anunciam o fracasso. Elas enfrentam, elas se recompõem, elas se levantam sem plateia. Elas resolvem no escuro o que o mundo só verá resolvido à luz. Essa é a diferença entre alguém que dramatiza e alguém que evolui, entre alguém que fala e alguém que faz, entre alguém que culpa e alguém que constrói. No silêncio, elas também cultivam gratidão, mas não a gratidão superficial de frases prontas. A gratidão profunda, aquela que reorganiza o sistema nervoso, que reduz impulsividade, que aumenta foco, que fortalece resiliência. Elas agradecem não porque tudo está bem, mas porque estão vivas para continuar lutando. A verdadeira gratidão não anestesia, ela impulsiona. Ela lembra que, apesar de tudo, você ainda está aqui. E enquanto você estiver aqui, você pode continuar avançando. E quando o mundo muda, porque sempre muda, elas não resistem. Elas se adaptam. A adaptabilidade é uma das formas mais puras de inteligência. Os fortes não se dobram ao caos. Eles dançam com ele. A neurociência chama isso de flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar a rota sem perder o destino. Os fortes ajustam, recalculam, remodelam. Eles não desistem, eles evoluem. E no final de tudo, existe algo que separa definitivamente os fortes de todos os outros. Eles aprendem constantemente, obsessivamente, silenciosamente. Pessoas fortes não estão competindo com os outros, estão competindo com quem eram ontem. Elas estudam, observam, analisam, absorvem. Elas transformam cada queda em informação, cada erro em estratégia, cada dor em combustível. Elas entendem que o cérebro é uma máquina de aprendizado infinito, capaz de refazer suas estruturas quando exposto ao esforço. Certo, elas não esperam o momento perfeito. Elas criam o momento. Elas constroem a versão que querem ser. E quando finalmente chegam onde queriam, quando se tornam aquilo que trabalharam tanto para ser, elas não precisam anunciar. A presença fala, a atitude fala, o resultado fala. Os fortes não fazem barulho, eles fazem história. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo esse chamado dentro de si. Esse impulso silencioso que diz: chegou a minha hora, a hora de parar de explicar, de parar de justificar, de parar de se esconder atrás do barulho, a hora de fazer em silêncio o que sua versão futura agradecerá em voz alta, a hora de construir sem testemunhas, de evoluir sem plateia, de renascer sem divulgação. Porque tudo o que é forte nasce longe dos olhos e explode na realidade quando está pronto. Então, lembre-se, as pessoas fortes fazem isso
em silêncio. E você está prestes a provar que também é uma delas. Se este vídeo despertou algo dentro de você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir e continue caminhando silenciosamente rumo à sua melhor versão.